Senhoras e senhores, respeitável público, cobriu de lona é circo, descobriu é pulando a cerca. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês! Olha que coisa, né? Pulando a cerca com vocês. Hoje, dia 14 de outubro de 2016. O programa Pulando a Cerca é um programa inusitado. Não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como a vida. O apresentador desse programa sou eu, Daniel Sutoriansky, médico. O único apresentador do mundo que já teve AVC e acidente vascular cerebral, estamos no ar. Pulando a cerca, por quê? Pular a cerca por cima, pelo meio, por baixo. Porque o outro lado a gente enxerga. O outro lado não tem sacanagem, não tem corrupção. Tem o quê? Saúde, justiça, democracia. Então, dia 16 de outubro de 2016, mais uma vez com vocês, pulando a cerca. Nossos convidados sempre são uma fração importante da população brasileira que há 516 anos vem pulando a cerca. O nosso convidado hoje, especial como todos, é o simpaticíssimo, educadíssimo, popcangandíssimo, gostosíssimo, tesudíssimo, por que não? O professor Eduardo Varela, da Universidade Federal Fluminense, na área de propaganda. Vem pular a cerca, Varela, pula, vem pular, pula! Pulou. Senta aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia para todos. Bom dia aí, galera. Boa tarde, boa noite, porque o programa repete. A tarde é a noite. Varela, fez xixi? Fiz xixi, fiz tudo direitinho. Então, hoje fiz tá tudo tudo direitinho. legal. Varela, qual é a tua idade? Eu tô com 68 anos. Tá bom. Embora não pareça, né? Parece muito menos, mas enfim. Cara, não precisa nem confirmar. Mas eu tenho 96. 96. Já aumentei um ano. Olha só. Você nasceu aonde, Varela? Eu sou de Niterói mesmo, sou na parte mais humilde de Niterói, antiga, velha Niterói. Pô, olha só. E é simples, é legal, é bom a gente nascer em berço humilde. Aliás, eu sou humilde até hoje, né? Mas é muito interessante. Olha só. A gente cresce vendo a realidade da vida, né? Então, Varela, vamos localizar Niterói, porque o programa vai para a internet, de repente, o cara na China não sabe onde é. Então, Niterói, estado do Rio de Janeiro, Brasil. Mundo e universo. O universo, é. Quer dizer que se tiver um marciano vendo, ele sabe claro direitinho onde é, exatamente. É. Claro que sim. O programa é para marciano. Varela, então você nasceu aonde, em que lugar? Eu nasci num lugar chamado Venda da Cruz, que é entre Niterói e São Gonçalo. Fica ali, tem um rio que divide os dois lugares, né? É interessante. E como é que foi a tua infância Foi muito legal, como eu disse há pouco, essa história de infância, não é só a minha, mas acho que é a infância de todo mundo, né? Quando as pessoas veem esse lado real da vida, assim, pequenininho, novo ainda, as dificuldades e tudo mais, os golpes, naturalmente, que sempre tem que se dar para viver, e que quando as pessoas estão em situação melhor, às vezes não precisa dar golpe nenhum, e também não entendem a necessidade do outro dar o golpe. Então são coisas assim interessantes que a gente vai vivendo. A vida vai vendo a vida difícil, né, humilde das pessoas, o berço humilde ensina muita coisa. Inclusive quando você um dia não precisa mais
de tanta viração, né? Mas ele acaba... Mas você pulou a cerca? Algumas vezes. Algumas, né? Algumas vezes. E a tua família era grande? Minha família né, ainda. Pai, mãe. Grande, eles estão mortos, mas enfim, é um pessoal muito unido, né, e que deu esse sentido, apesar da dificuldade. Eles tinham uma coisa interessante, eles ensinaram a gente direitinho essas questões de caráter, de não sacanear, não roubar, um negócio muito bonito. Isso, apesar de tudo, da dificuldade, isso ensinou a todo mundo a ser muito solidário entre a família, né? Valério, eu tenho aquele negócio, a impressão de que a dificuldade uniu e desenvolveu muito a gente nessa história de amizade. Valério, e a tua família, ela é grande? É grande? É uma família grande? Ela, assim, razoavelmente grande. O pessoal que veio de Cabo Frio, não sei o quê. O começo da família foi um padre, imagina, né, aquela história. E você tinha primo e primas? Primos, tinha. E primas? Primas, naturalmente. Mas você brincava de médico com as primas? Já brinquei muito. De médico? Brinquei. Eu brinco até hoje. Bom. Você brinca. Você... É bom, né? A gente tinha um negócio de uma fita métrica que media a perna das primas, né? Para saber se estava direitinho. Tal. Como é que fazia? Rapaz, se eu me lembro, faz tempo, né? Mas tinha uma fita métrica, uma tia que era costureira, e as minhas primas, ficava a fita métrica ali, e a gente tinha a ideia, garoto, né? De medir o corpo das pessoas. Porque, assim como a minha tia fazia, né? Como médico, como costureira, os garotos também usavam a fita para medir as primas e tudo mais. E a bunda das primas? Media tudo, né? Mas não passava disso, não ia muito além disso, não. Curioso, né? Mas você aprendeu com isso a fazer mais depois? Sim, depois a gente vai desenvolvendo, vai melhorando um pouco as medidas. A metragem. A metragem, vai começando a usar melhor a metragem. É. E a tua adolescência? Foi muito boa também, muito boa. Adolescência também na mesma situação, mas livre, absolutamente livre. Isso aí é uma coisa que meus filhos, que a gente vê hoje, né? Assim, queria que os filhos da gente tivessem essa adolescência que eu tive, apesar da dificuldade. Eu queria que eles tivessem essa liberdade, andassem 3 horas da manhã na rua sem medo de nada, como eu andei. Enfim, isso daí é uma coisa que dá só saudade. Mas hoje eu tenho que pensar de modo diferente, né? Inclusive, para educá-los, eu tive que ser um pouco paranoico, né? A gente tem que ser um pouco paranoico para educar as crianças com medo disso, medo daquilo. Medo que eu não tive, absolutamente não tive. Então, isso é um pouco cruel. Mas, enfim, é o que se tem que fazer, não é, Daniel? A lógica da educação é essa. Varela, eu vou fazer uma pergunta para você. A propaganda entrou em você ou você entrou na propaganda? O Daniel foi curioso, porque eu, na verdade, fiz jornalismo. Eu era jornalista, trabalhei no Globo, trabalhei na Rádio Nacional, a velha Rádio Nacional, lá na Praça Mauá e tal, trabalhei lá. Foi meu primeiro emprego, inclusive. Aí, numa época que foi dos anos 70 e tal, e eu fiquei desempregado, não sei por quê. Eu passei uns meses só desempregado. Depois me arrumaram outro emprego, não faltava emprego naquela época. E num desses convites, me chamaram para fazer texto numa agência de propaganda. E eu não tinha a menor ideia de como que era uma agência e tal, mas cheguei lá e me apaixonei, o negócio é fantástico. Eu comecei a ver que o jornalismo, com toda a seriedade, entre aspas, do jornalismo, pode contar, às vezes, mais mentira do que a propaganda. Né? Isso é uma coisa que eu aprendi cedo, bem cedo. Eu tinha 20 e poucos anos quando eu percebi que, fazendo jornalismo, que a gente podia fazer o que quisesse, às vezes, verdade ou não. Isso é uma questão de ética e tudo mais. Mas muita gente ouvia, inclusive, algumas reportagens e tudo mais, eu via que as coisas não aconteciam tal como era publicado. E aí eu achava aquilo meio triste, né? Por exemplo, a testemunha, uma das coisas que mais me machucaram é essa história de testemunha, né? Essa história do sujeito, às vezes, ser condenado
ou pela própria imprensa. Né? Colocar uma pessoa, por exemplo, suspeita, identificar suspeita é uma coisa terrível. Porque quando o suspeito tem condição financeira, um cara que tal, isso aqui, ele nem aparece direito. Mas um suspeito simples, pobre, aparece a cara dele. Depois, no dia seguinte, se descobre que o sujeito não fez nada, e aí quem vai pagar o salário dele quando ele é demitido por causa disso, ou ele é afastado, ou então perde a credibilidade. Então, o jornalismo ele tem esse lado assim, meio cruel. E a propaganda, apesar de tudo, né, contraditoriamente, é sempre aquela história de que você está contando com um continho de fadas. É sempre uma ilação, uma fantasia, uma brincadeira, curiosa, às vezes criativa, às vezes inteligente, né, bem-humorada, e que não dá tanto trabalho. O jornalismo, às vezes, é um pouco complicado. Eu sempre vi o jornalismo de modo muito crítico, porque eu fui durante algum tempo. Aliás, algum tempo não, 15 anos, é tempo. E hoje eu não gosto muito da profissão de jornalista. Olha só, eu vou fazer uma confissão aqui. Eu convidei o amigo Varela, porque o Varela, sempre que a gente se encontra, qualquer assunto que você coloca, o Varela sempre tem uma história real, engraçada, de uma forma engraçada, para contar. Ele consegue fazer isso com uma maior naturalidade. Eu fico espantado, qualquer assunto. E o que ele falou, é difícil alguém brigar com o Varela. Alguém já brigou com você? Já. A gente, claro, que eu, por exemplo, frequento bar, que é digamos assim, uma casa, né, que a gente tem há muitos anos, né? Então a gente no bar e nos bares acontece de tudo. A gente sabe disso, quem frequenta bar é um lugar extremamente democrático de falação, de conversa, de tudo. Mas existe no bar aquele lance de às vezes, você extrair por questões principalmente ideológicas e questões de ponto de vista e tal. E às vezes as coisas chegam perto a se dar porrada, mas não numa coisa assim agressiva e de fato, né? É muito raro alguém chegar a questões de fato num bar. Mas é um lugar, por exemplo, que se aprende muito a conviver. Eu acho que cedo eu aprendi a conviver com uma opção de gente, inclusive pessoas diferentes, mais agressivas, estranhas, complicadas e tal, e saber matar no peito essas coisas. Isso é um pouco de experiência, né? A gente tem por ter vivido nesses lugares. Não é só bar, não. Qualquer lugar em que trabalho, por exemplo, que tem muitas confusão e tudo, a gente tem que ter esse equilíbrio de convivência. É um negócio fantástico. Tem que se conviver. E você é professor da UF. Como é que o Varela é professor de propaganda na universidade, com os alunos? Hein? Eu me dou bem com os alunos. A galera gosta de mim, eu tenho essa sorte também, porque talvez eu tenha a experiência, como a gente estava aqui conversando um pouco antes Com a equipe? Isso, com a equipe aqui, essa história da experiência. Você, quando tem uma experiência profissional, alguma que seja, e sendo professor, você pode explicar para o aluno como é que as coisas funcionam fora da teoria. E os alunos hoje estão muito carentes desse tipo de conhecimento, saber como é que aquilo anda, como é que as coisas caminham. Eu vejo, às vezes, dentro da própria universidade, pessoas hoje que são formadas, boas pessoas, inclusive bons profissionais, bons professores, mas que muitos não tiveram digamos assim, uma atividade prática ligada à comunicação de modo objetivo. Uma vivência. Então, o que acontece? Que essas pessoas substituem essa vivência por uma teoria. Tudo bem que os alunos devem ter teoria, devem ter conhecimento abstrato das coisas, mas
essa feição, digamos assim, mais profissional, mais aplicada, faz os alunos ficarem mais interessados. E como eu vivi isso, é fácil, quer dizer, relativamente fácil para mim manter. E aí isso também dá um bom resultado com relação a essa proximidade que eu felizmente, né, sempre tive com os alunos. Isso é ótimo. Então, eu vou dar um exemplo que você falou. Aqui no programa, se a gente não tiver uma equipe do teu lado, não anda. É verdade. Inácio, pode mostrar a equipe? Mostra lá. Zader, tá bom ou não tá? Passequinho, fala, Passequinho. É excelência, aqui um aprendizado já vai na vida da gente. Ô Zé, Zader. Mas é uma equipe de primeira, né? Ricardinho. Equipe de primeira. Edson, aparece. Não, Marcão. Isso. Queimava alguém escondido aí. E o Cezinha. Não está. E Ignacio. Mostra o Ignacio. Isso. Dá um risinho, Ignacio. Era sempre sério. Cezinha apareceu lá. Barriga de fora. É legal aqui que as pessoas fazem as coisas, está no ar, está ao vivo, está tudo bom. É isso mesmo. Olha só, isso é o que você está falando. Se eu fosse uma pessoa pesada, não aconselharia disso. É verdade. Ainda mais com essa vozinha de AVC, se tornou uma brincadeira, não é, Passequinho? Então, olha só, e a minha próxima questão, professor? Vamos lá. Até agora as questões têm sido muito simples, muito fáceis. Assim. Mas, gente, Oxalá as pessoas estejam gostando aí um grande pensador da Idade Média, um grande pintor, e chamava, esqueci o nome, Leonardo da Vinci. O da Vinci. Falou o seguinte. O Leonardo e tal. A simplicidade é a maior coisa que o homem deve fazer. A maior dificuldade do homem é resolver as coisas com simplicidade. Então, com simplicidade, eu vou perguntar ao professor Varela, quem é o professor quem é o Varela? Quem é o Varela? Isso é muito difícil de responder. Não, também não tem muita coisa. O que é difícil, para mim, é falar de mim mesmo. Eu não tenho a menor capacidade de falar de mim. É isso que é o difícil. Isso é muito difícil. Eu não tenho síntese para isso. Aliás, o trabalho, por exemplo, de redator de propaganda exige que o sujeito seja sintético. Quer dizer, ele, ao fazer um anúncio, ou fazer um texto, ou resolver um texto, por exemplo, ele tem que reduzir tudo a uma coisa bem simples. Então, frases curtas e objetivas que as pessoas entendam, que não preciso voltar sobre elas mesmas e tal. Mas quando se trata de falar de certas coisas, como essa, por exemplo, a gente fica meio babaca, então, assim, falar o quê, né? Então, a coisa mais... Você, por exemplo, falou tantas coisas sobre mim, eu agradeço tanto essa generosidade sua, que eu acho que nem eu sabia que eu era tão bom assim, poxa, o cara tá falando... Simpático, agradável. Agradável. Então, teso disso. Isso, então acho que tá tudo bem. Vamos dispensar qualquer tipo de falação a esse respeito. Mas a coisa mais complexa é a simplicidade. Mas o Varela, quem é o Varela? Aqui eu sou teu aluno. Não, esse cara é legal? É legal. Ele não é ruim, não. Ele ajuda. Como se diz, a experiência de professor também ajuda um pouco a gente a fazer esse tipo de amizade, a fazer esse tipo de relacionamento. Porque é aquela história. Imagine, por exemplo, o papel, a cara do professor, com a vida do professor, que é como se diz assim,
um ator de teatro, um ator de teatro é um sujeito que tem o mesmo texto que ele lê ou decora todo dia. Como é que se diz? Muda apenas a plateia, né? Mas o texto é o mesmo. No caso do professor, uma diferença danada contra ele, no bom sentido, né? Que ele tem que mudar o texto todo dia para uma mesma plateia. Quer dizer, então, o trabalho que as pessoas pensam que é fácil, que é simples, é assim, não, e tal, não sei o quê, é um teatro em que o público é igual. Você tem que mudar o texto todo dia, toda vez que dá aula. Tem que atrair. Então, é claro que isso depende de muita coisa, mas também dá de retorno uma boa experiência no trato humano, né? No trato de, por exemplo, perceber, digamos assim, o sentimento das pessoas, as expectativas que elas têm. Então, isso é interessante, quer dizer, eu aprendi muito com isso, aprendi muito com o aluno. E uma outra coisa que eu também acho muito interessante nessa vida de professor é que você envelhece, a gente envelhece, e é bom envelhecer. É bom envelhecer, não é ruim não tenho nada contra envelhecer não. Mas o interessante é que os alunos continuam sempre jovens, né? Você muda a turma de um semestre para o outro, tem garoto de 17, 18 anos e tal, porque tem aluno meu que de vez em quando liga para mim, até hoje, o cara já está avô, né? E eu vou para a escola, tem um cara lá com 18 anos sendo meu aluno. Então é impossível um professor ficar ultrapassado assim, de ideias. Ele não consegue ficar, ele pode querer, mas não consegue. Ele está sempre vendo o pensamento novo, a opinião nova, certo ou errado, não importa, mas ele está o dia todo vendo isso. Então, o professor é igual à mãe. Ele é igual ao aluno, né? Não, igual à mãe. A mãe vê o filho sempre criança. Ele é igual ao aluno, ele aprende desesperadamente todo dia e aprende a falar coisas, por exemplo... computador, por exemplo, não sabia mexer há muitos anos, não mexia muito com computador. E eu comprei um livro, abri o livro, tinha comprado um computador, isso já tem mais de 30 anos. E em pouco tempo, conversando com um aluno, eu comecei a trabalhar com computador, comecei a mexer em programa até mais avançado, coisa que eu não imaginava que ia fazer. Da minha geração e tal, não sei o que. Agora eu mexo com uma pessoa que estou interligado completamente nesses trabalhos e mexo com programas até mais sofisticados. Nessa idade, mexer com um programa mais coisa não é muito comum, mas eu atribuo isso a essa convivência que a gente tem com a galera no dia a dia da coisa. Varela, eu vou mudar um pouquinho. Mudar é bom, né? É o seguinte... Solta direito, assim, tem um... Tá chegando aí o volume legal? Tá. Tem um alemão que se chamava Goebbels, que falava que repetir na propaganda que era uma verdade. E isso acontece. E como é que você, como professor, consegue passar isso para os alunos, ou profissionalmente, que a repetição coloca a verdade? E isso é usado no mundo inteiro. E como é que você consegue dar uma visão crítica disso com uma propaganda que parece um teatrinho infantil, uma coisa de princesinha, mas repetiu, consegue fazer uma população inteira ir na onda. É verdade. O Goebbels, que você falou há pouco, que era o ministro da propaganda de Hitler, ele dizia uma das verdades, digamos, da propaganda nazista, dizia assim: repita tanto uma mentira até que ela se torne uma verdade. Verdade. E muito além dessas premissas, digamos assim, fundamentais da propaganda nazista, tinha outras formas, por exemplo, de convencer as pessoas. Uma delas é uma das mais, como se diz, conhecidas e também não estudadas, é o uso da mídia. Como é que você, com o mesmo discurso, com a mesma informação,
colocando essa informação dividida em vários pedaços, por exemplo, um pedaço para pessoas mais velhas, a mesma coisa para o jovem, a mesma coisa para uma criança, a mesma coisa para mulheres, para homens, dividida. A mensagem é a mesma, mas ela é interpretada de formas diferentes. Então, isso cria um efeito fantástico. Porque, e outra coisa, quando se trata da questão da propaganda alemã, ela disseminou, o Goebbels disseminou um troço chamado ódio, que é uma coisa pavorosa, você disseminar através da mídia o ódio. Colocar pessoas contra pessoas, classes contra classes, pessoas que pensam de um modo contra pessoas que pensam de outro, atribuindo culpas e atribuindo absurdamente certos valores a quem não fez, para quem não tinha culpa de nada. No caso, por exemplo, os alemães precisavam de um inimigo público para poder justificar a sua força. Arrumaram os judeus, mas você poderia ir dominando a mídia. Judeu e a esquerda. Exatamente, você poderia, por exemplo, como foi possível, por exemplo, nomear um grande inimigo para que você justificasse certas ações. No nível, por exemplo, das leis nazistas de propaganda. Isso. Na coisa da propaganda nazista ainda tem umas coisas curiosas. Por exemplo, tem uma lei chamada unanimidade e contágio. O que é unanimidade e contágio? É o seguinte, você quando chega no Maracanã, como ontem, quando foi no Maracanã, o jogo foi Volta Redonda. Flamengo e Fluminense. Flamengo e Fluminense, que o Flamengo ganhou. O que acontece é que as pessoas, quando gritam gol, quando alguém grita gol, a torcida grita gol, e você está no meio dessa torcida, a sua voz de gol é uma vozinha desse tamanho, sozinho. Mas ao gritar gol, você ouve a voz de todo mundo. Então, naquele momento, você sente que a sua voz não é a sua voz, é a voz de todo mundo. A catarse. Então, os nazistas faziam muita comício, muita reunião com muita gente, porque sabia que cada um daqueles ia achar que ele era aquilo tudo, que ele era maior, o corpo dele era maior do que o corpo que ele tem. Essa forma de fazer a catarse e também de mostrar e dizer a cada um que eles são fortes e poderosos, tanto quanto aquele grito enorme que se ouve, tanto quanto aquela coisa de Hitler, 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 Hitler. E aí as pessoas passavam a acreditar nessa sua força, falsa, né? Porque não era bem assim. Né? Varelo, não precisa disso tudo. Varelo, então, hoje, um modelo capitalista precisa da mídia. Para nos enganar, para nos fazer uma verdade que não é isso? Mas mais ou menos o que interessa, por exemplo, me parece, né? Quem sou eu para afirmar isso, mas... Você é o Varela. Não, quem sou eu? No país, eu estava vendo no outro dia aquele livro do século XIX, História do Brasil do século XIX, e estava dizendo que naquela época, já ainda com o Pedro II, já final da monarquia, que alguém reclamava lá de Goiás, em Goiás, dizendo o seguinte: a gente quer mudar as coisas aqui, quer tornar isso mais moderno e tal. O imperador lá escrevia lá no jornal, mas aí não pode fazer nada, tem uns caras aqui que não deixam, são atrasados, tal de Caiado, não sei o quê. Quer dizer, isso no século XIX, os Caiados lá naquela região já eram donos daquilo, já mandavam. E hoje também. E hoje também. E se você observar, outras famílias, grandes famílias, mandaram nesse país a vida inteira e mandam até hoje. Por isso é que se diz que muitas dessas crises, né, do que está havendo, inclusive, hoje no país, tem muito a ver com o domínio imenso que esses grupos, essas famílias, inclusive na própria mídia, né, mantém até rádio, hoje. Jornal, ainda tem um lado meio familiar, meio daquela coisa ainda, apesar de tudo. Né? Pois é, mas aqui no Pulando na Cerca é uma exceção. Pulando na Cerca é um pequeno programa, uma grande bandeira. Exatamente. Não tem censura, pode falar o que quiser. E você está dizendo que a mídia
formatada e censurada. Você no começo falou que o jornalismo é formatado e censurado. Você pode ir até onde o dono da mídia quer. Se você não fizer, está fora. Como eu dizia um chefe de reportagem que eu tinha, é muito antigo, né? Dizia o seguinte, que aquela uma coisa conhecida, manjada, chavão, mas que, por exemplo, um tapa na Zona Sul tem mais valor do que o assassinato lá em Caxias. Né? Se você receber um tapa, ele sai no jornal, porque está na Zona Sul. E o sujeito lá de Caxias morreu, ninguém sabe quem é, está na vala lá e tal. Então, essa diferença de ver, né, de dar importância às coisas, é uma forma crítica, uma forma crítica que eu me refiro, é uma forma, para mim, triste de ver a realidade brasileira. Né? As coisas estão assim, o mais importante é como também dizia um professor, diz assim, hoje você está mais próximo, por exemplo, de Nova York do que do lugar onde eu nasci, que é ali Venda da Cruz. Né? Se acontecer hoje em Nova York alguma coisa, é capaz de você saber antes de se acontecer alguma coisa em Venda da Cruz. Venda da Cruz está daqui para lá 4 a 5 quilômetros. Nova York está do outro lado do mundo. Está do outro lado do mundo. Então, esse negócio da gente estar a proximidade, né, e o poder da mídia, o alcance dessa mídia é sumamente útil para muita coisa e, por outro lado, sumamente perigoso, né? Porque se uma alteração, uma informação errada, uma informação trocada, um dado malandramente feito de propósito, pode alterar a vida de uma porção de gente, né? Então, isso é uma responsabilidade muito grande. O jornalismo, a informação, tem que ter uma ética muito maior e não pode ser contaminado por interesse político, como a gente está vendo no país. Isso destrói a lógica da democracia, né? da identidade das pessoas, o direito de cada um. Hoje a gente vê no Brasil um jogando com raiva do outro, cada vez que a gente sai hoje, vê na mídia, na televisão, muita briga, muito assassinato, muita coisa, muita intolerância. Quer dizer, isso, de certo modo, é causado pela fabricação de um ódio, como foi na Alemanha. É difícil fazer essa relação, mas ela existe. Imagino que eu não vivi nessa época, claro, a gente apenas leu, que lá na Alemanha, em 44, 40, nessa época, devia rolar um ódio danado, então, sabe? Procurando culpados de todo o chamado ovo da serpente. O ovo da serpente, exatamente, como foi o regime de terror na Revolução Francesa, depois da Revolução Francesa. Mas você, na faculdade, na universidade, você coloca, pelo que eu estou entendendo, essa visão ideológica da matéria, da propaganda. Não é o professor que vai dar uma aulinha como se faz... Mas não é por aí, é claro. Não é por aí. E os alunos conseguem... Muitos alunos são muito ligados nisso, né? Todo mundo, porque as pessoas estudam, são alunos, necessariamente elas não serão aquilo que você explica na sua matéria, por exemplo, é coisa do médico, você faz é médico, você estudou medicina e assistiu muitas aulas de coisas que você não fez nunca, mas era importante ter assistido. Então, o professor também não pode achar que o aluno é um profissional daquilo um futuro profissional daquilo que ele está fazendo especificamente. Mas, Varela... Ele tem que olhar de modo geral, crítico, juntar as penas dele, as pontas. Sim, mas eu estou falando o seguinte, o professor é uma pessoa, dependendo da sua figuração, representação, o aluno introjeta o professor dentro de si. Se o professor for ruim de falar, de escrever, não dá atenção, nunca vai entrar. É verdade. Na minha visão, eu convidei você, que eu percebi, posso estar certo ou errado, que o Valério consegue chegar ao coração dos alunos. Não sei se
todos os alunos. Mas isso me parece que a função do professor ficar eternamente dentro do aluno. Por exemplo, eu estudei com você no primeiro grau, segundo grau, universidade. A maioria dos professores eu esqueci, sumiu. Mas tem 4 ou 5 que a gente guarda a vida toda. É verdade, é verdade. O professor tem essa coisa de conduzir. Uma vez eu estava lendo uma coisa curiosa, dizia assim, quando você faz literatura, quando você conta uma história, mesmo que você dê aula de matemática, de física, mas quando você conta uma história de amor, de não sei o quê, de carinho, enfim, uma história interessante, junto com essa matéria matemática, física, o que for, mas quando você consegue misturar uma coisa com a outra, você faz com que o aluno perceba a matéria, que seja matemática, com muito mais profundidade, uma vez que ele sonhou. O que se diz é o seguinte, o sonho potencializa o aprendizado. Ninguém aprende sem sonhar. Ninguém aprende matemática se não tiver na cabeça dele um sonho, uma fantasia, não sei o quê. Matemática não quer dizer nada. Assim como qualquer outra matéria, não quer dizer nada se você não comparar com a outra. E a fantasia, o sonho, essa coisa ajuda, por exemplo, a potencializar, as pessoas guardarem aquilo que aprendeu, a associar. A vida toda é uma associação. Num supermercado, quando você entra no supermercado para comprar biscoito, provavelmente na sua frente ou do lado está leite. Ele não está ali, o leite não está à toa no lugar onde tem o biscoito. Assim como o queijo ralado vai estar numa visão mais ou menos próxima de quem compra macarrão. Então, as coisas são feitas por associações, as necessidades, os sonhos, a gente vai associando e comprando, ou aceitando e formulando o sonho. Sem isso, fica uma coisa vazia, né? Então, vou perguntar ao professor Varela, simpaticíssimo, gostosíssimo, tesudíssimo, qual é o teu sonho? Ih, rapaz, você hoje está perguntando coisa difícil também. Tem tantos sonhos. Sonho que todo mundo fique muito bem, né? Que as pessoas sejam... coisa do sonho que a gente tem esse. Politicamente, o sonho, que eu me refiro no momento atual, é que esse drama que o país está passando passe com muita rapidez, está vivendo passe com muita rapidez, e que a gente volte a ter, por exemplo, nas ruas, os mesmos sorrisos e as mesmas alegrias, ou pelo menos expectativas e sonhos e coisas que a gente tinha antigamente. E hoje a gente está vivendo um momento muito difícil, sem essas fantasias, sem esses sonhos, numa realidade cruel de perda de direitos, de perda de direitos conquistados por outras pessoas que lutaram também por todo mundo. E isso daí é que hoje me preocupa. Mas se você perguntar o sonho, é que isso acabe e volte outra vez a gente ter uma vontade de... que a gente volte outra vez a acreditar no futuro. Isso é muito importante. Sem acreditar no futuro, a gente fica meio morto, meio mole na história. E o brasileiro, especialmente, está precisando muito voltar a acreditar em alguma coisa, né? E não no que está acontecendo. Mas eu queria perguntar a você o teu sonho pessoal. Você falou no sonho coletivo que a gente quer ver. E você? Sei lá, isso é difícil. É como eu te disse, você perguntar qual é o seu sonho pessoal, nenhum. Pô. Eu gostaria de ser exatamente como está aqui agora. Entendeu? Esse que é o meu sonho, né? Como é que está aqui agora? Tá bom. Tá bom? Tá bom. A gente está aqui conversando com as pessoas maravilhosas, com você, com esse pessoal aqui da universidade. Né, que a gente entra no lugar reconhecido, professor, como vai, não sei o quê. Então, isso é tão bom.
Aí o sonho é que isso aí não acabasse, né? Esse é que é o sonho. Que o sonho não acabasse. Que isso não acabasse, que a gente chegasse no lugar, a pessoa, Varela, como vai? Não sei o quê, entrasse num bar, a pessoa já te conhecesse, já te visse de algum lugar. E esse relacionamento é a coisa gostosa. Então o sonho é que isso não continuasse, entendeu? Não é um sonho, digamos assim, muito difícil, não é uma pretensão muito boba de querer isso, né? Então, a tua família, tua mulher, como é que chama ela? É Sheila, minha mulher, tem 3 filhos, ajudei a criar um. Por quê? Ele era um garoto que foi rejeitado pela família. Ele começou a andar com meus filhos. Aí um dia ele apareceu lá em casa, tinha 14, 13 anos, apareceu lá em casa e dormiu, porque a família estava rejeitando ele um pouco e tal. Ele não era filho legítimo dessa família, a família rejeitou ele um pouco, ele começou a dormir lá em casa. Hoje ele está com 30 anos, já tem casa dele própria. Tudo. Então, ele chegou na tua casa... E ficou. Dormiu e sonhou que ia ter uma nova família. Ele começou a ter. Ele diz que a casa dele mesmo é lá, apesar de já ter a casa. Ele tem, enfim, a família dele e tudo. E de vez em quando a família chama ele ainda para ele ir lá, mas ele vai, mas a casa que ele considera o lugar dele é lá. Foi, cresceu com os meus filhos e tudo mais, e não houve essa nenhuma diferença, como não há, né? A família da nossa família não faz diferença disso, não. Nem ele faz, nem eu, nem ninguém. Então, eu conto isso porque você perguntou filho, né? Então, são 3 que esses aí que... Olha só... Está na idade dos outros. Aqui o tempo é 45 minutos. 15 minutos num dentista parece ser 6 horas. Verdade. Num hotel, 1 hora não dá para porra não. É verdade. Mas antes de terminar, o professor de propaganda da UF, qual a tua avaliação desse nosso programa Pulando a Cerca? Eu acho, poxa, não seria outra avaliação. Primeiro, a simpatia. É importante dizer isso. E quando eu cheguei aqui, a gente viu o ar das pessoas que trabalham aqui, o modo que eles são. Isso daí é como se fosse um cartão de visita, aquele cartão aquele de boas-vindas às pessoas que chegam quando veem entre as pessoas essa harmonia. Isso daí é fundamental. Quando eu sentei aqui, eu não estou acostumado a sentar, muito menos dar entrevista em lugar nenhum, fora a aula que a gente está acostumado. Mas fora isso, não, ficar aqui na frente de câmera e tal, isso não é minha praia. Mas eu sentei aqui e olhei para eles e disse, não, é o lugar certo, aqui eu posso ficar, aqui não me dá medo, não me assusta, não. A gente olha para eles têm aquela carinha gostosa de receber, saber receber. E você, naturalmente, né, Daniel, que não só recebe, como pode assim, me conduzir um pouco, uma pessoa que não tem hábito de estar dando entrevista, de falando. Nem eu. Olha só, o Varela. Então você pulou a cerca. Eu pulei. Literalmente. É verdade. Então a nota é qual? Essa nota é a maior possível, uma grande avaliação a nota desse trabalho. Que você está dando é para a equipe. Isso, para todo mundo. E também assim, desejando, né? Isso aqui é a coisa. Desejando que esse trabalho, que o trabalho de vocês permaneça e seja muito bom. Que vai em frente, que é muito bom, gostei muito. Então, aqui é igual à universidade que a gente imagina, uma participação coletiva. Se não é coletiva, é pobre. Sim. Tem que ser coletivo. E o que a gente deseja para o país, que seja uma participação coletiva, exatamente como aqui Pulando a Cerca. Isso. Pacequinho, acabou o horário? Acabou. Acabou, que pena. Olha só, então acabou, mas vamos sair do ar cantando. Vamos lá. 1, 2, 3, Pulando a Cerca com vocês. 1, 2, 3, Pulando a Cerca com vocês. Mais uma vez!